Boa tarde, aí eu cá novamente. Acabei de assistir um vídeo, quer dizer, para rir na verdade, da senhora Dilma Vana Rousseff Linhares, ex-presidente durante 2 mandatos, quase que completo, porque não aguentaram ela no último mandato, no último ano e mandaram embora. Essa mulher é meio maluca, cara, não sei como é que... Foi presidente do Brasil. Então, na verdade, com essas palavras alheias que ela exprime as ideias dela, eu resolvi também brincar com as palavras em relação ao senhor Renan Calheiros, o ladrão mor do país. Eu incesto. Gente, é inadmissível que o Senado Federal no Senado Federal existe uma CPI sobre o Covid, ou o tratamento dado ao Covid, a pandemia, buscando o governo federal. Porque se lá em abril do ano passado, volto a comparar nesse mês, se abril do ano passado o STF, os 11 ladrões e nenhum segredo, determinou que o Executivo Federal, ou seja, o presidente da República, eleito com mais de 68 milhões de votos, que tem por obrigação e poder constitucional administrar qualquer tipo de pandemia ou alguma coisa que fira diretamente o Estado brasileiro. O STF delegou poderes a governadores e prefeitos. Aí o Barroso, agora com medo do voto auditável, inventa a CPI do Covid. Determina ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, que faça a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, que todos nós nos enganamos achando que ele seria uma carta ao contrário do baralho, vinda na caminhada de Rodrigo Maia, Alcolumbre, Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello, Helder Barbalho, Jorge Aziz, lá do Amazonas, Randolph Rodrigues. Imagina que esse moleque tá achando, sabe? Botaram o cara como senador e ele tá aí fazendo as coisas dele, só que ele tá misturando uma coisa com a outra. Ou seja, tá, como a gente diz na nossa linguagem popular, tá viajando na maionese. Vamos colocar 3 pontos assim interessantes. Renan Calheiros foi presidente do Congresso Nacional por 4 mandatos, 4 vezes. Nesse interim, ele tem mais de 9 processos que estão engavetados lá no STF. Helder Barbalho, pai, também tem lá um monte de processos. Lá onde que eu digo, quando eu falo lá, é no STF. Está engavetado. Esses caras, quer dizer, foram escolhidos a dedo para participar de uma comissão parlamentar de inquérito para, quer dizer, criar uma situação, embaralhar mais um pouco a cabeça do povo brasileiro, quer dizer, com objetivos nada mais do que políticos, eleitoreiros. Eles acham que vão fazer com que a turminha deles vá se manter no poder, ou seja, no executivo, tanto no estado quanto nas prefeituras, né? E também para Senado e deputado, e também para a presidência da República. Lei do engano. Não bastasse isso, os
convocado para a CPI, além de ter esses 2 ladrões, tem também um terceiro, que foi denominado presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o senhor Jorge Aziz. Jorge Aziz, quem não se lembra, em 2015, ele largou o governo do estado do Amazonas porque estava sendo investigado e quase preso por desvio de verba pública. Não bastasse isso, a esposa dele, ano passado, estava envolvida nas falcatruas lá no estado do Amazonas, e também envolvendo prefeituras de Manaus, em relação àquela compra e desvio de verba para o Covid, que seria compra de oxigênio. Quem não lembra da matéria, era o seguinte: o governador do estado e o prefeito deixaram de comprar oxigênio de um determinado fornecedor, que ele não tinha mais, só que dentro de Manaus existiam outros 4 fornecedores, só que não tinha a gambiarra, ou seja, o esquema de falcatrua entre a empresa, as outras empresas e o prefeito e o governador. E sabe quem estava aí nesse bolo todo? A esposa do Jorge Aziz. Quer dizer, aí cria-se uma comissão, a CPI, não estou conseguindo falar parlamentar, eu acho que de raio, a CPI, para entender como é que foi a distribuição de verba, como é que foi a ação do governo federal, através de seus ministros da saúde, como é que foi a destinação e a finalidade e a comprovação das ações em relação ao dinheiro gasto, que foram bilhões e bilhões de reais. Aí que entra na CPI Renan Calheiros, relator, que é pai do Renan Filho. E cá entre nós, se vocês colocarem, eu vou botar uma pimentadazinha nessa história aí. Se você pegar o Renan Filho e o Arnon Collor de Mello, coloca um do lado do outro, você vai ver que tem que fazer um teste de DNA. Voltando à CPI. O Jader Barbalho é pai, senador Jader Barbalho é pai do governador do estado, Helder Barbalho Filho, que encontraram nas investigações sobre dinheiro do Covid, hospital de campanha, etc, R$1 milhão dentro de um vaso, um jarro, que desses que a gente bota na mesa em casa. Pois é, encontraram R$1 milhão socado em notas de 100. E esse cara falou, disse e tal, não sei o que, e tá aí, tá livre, não ocorreu nada. Então a gente tem 3 caras, assim, imediatamente, todos eles envolvidos com falcatrua do Covid, com dinheiro que foi destinado para o Covid. É um absurdo. Eu acho que a população, lembrando aqui o grande jornalista Alexandre Garcia, que a população deixa os caras fazerem, eles vão se enrolar com as falcatruas deles mesmos e, por fim, morrem por si só. Foi o caso do Rodrigo Maia. Ele pode estar vivo gastando o dinheiro que roubou enquanto estava à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Mas, ou seja, você vê que o cara sumiu, está no esquecimento, a não ser que ele apareça aí num casamento lá na Igreja da Candelária, de mãos dadas, jurando amor eterno com Alexandre Frota novamente. Ok? Eu volto a falar, brincando com as palavras, eu incesto nisso. Ok? Um abraço, saúde para todos. E manda essa vacina pra puta que o pariu.